Então, por isso que Pedro fala para ele, sabe, não se preocupa com isso, porque eles não percebem, mas vocês hão de prestar contas. Versículo 5, dê uma olhada, versículo 5. Os que hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado pregado também a mortos, para que, mesmo julgados da carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Tá? Então, irmãos, nós, quando estávamos no meio da devassidão, andando como os gentios, sabe, nós não sabíamos que nós temos que um dia prestar as contas com... Tem um que julga, tem um que está no trono, tá? Mas agora nós sabemos. Por isso, irmãos, nós hoje temos que viver como aquele que tem que prestar conta um dia. Tá? Por isso que, sabe, o contexto de Pedro quer mostrar que tem alguém no trono. Nós estamos debaixo do governo de Deus. Não podemos fazer qualquer coisa, não. Deus está no governo, tá? Então temos que prestar conta com Ele, porque Ele é competente para julgar vivos e mortos, tá? Então é importante, irmãos, que todos saibam que nada vai passar impune. Às vezes você fala, mas aquele que pratica injustiça, nada acontece com ele. Mas eu que pratico justiça, me acontece isso, me acontece aquilo. Não, fique ciente de que nada vai passar impune, não. Tá? Porque existe um que governa. Tá? Então, os vivos serão julgados antes do milênio. Dê uma olhada em Mateus 25. Mateus 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos as ovelhas. Tá? Então, se vocês aqui fala, ele é competente para julgar tanto os vivos como os mortos. Vivos são quem? São os que na vinda do Senhor ainda estiverem vivos. Então, esse julgamento de Mateus 25, que eu acabei de iniciando a ler, vocês podem ler até o final, até o 46, tá? Então, esse julgamento é para os que estiverem vivos na vinda do Senhor. E os mortos? Os mortos, né? Os mortos serão julgados aonde? Eu não estou me referindo aos cristãos. Nós na igreja, tá? É outro julgamento. Nós já estamos sendo julgados. Mas as pessoas do mundo, se permanecerem até vivos, será julgado aqui em Mateus 25, tá? Versículo 31. Mas e os mortos? Vamos dar uma olhada em Apocalipse 20. As pessoas do mundo que não creram no Senhor Jesus, quando serão julgadas? Apocalipse 20, versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar neles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos, que quem morreu no mar vai ser julgado também, tá? Que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles ali. Quem já foi para o Hades, quem morreu foi para o Hades, vai ser trazidos para julgamento, tá? Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do fogo, né? E foram julgados um a um segundo as suas obras. Quer dizer, nada ficará impune. Tá? Então a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte,
o lago de fogo. Então, os vivos e os mortos não crentes serão julgados dessa forma que acabei de falar. E o julgamento dos cristãos na casa de Deus já começou. Né? Já começou. Dá uma olhada Pedro fala isso, né? Em capítulo 4, versículo 17. Dá uma olhada. 4,17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus, que eu acabei de escrever para vocês, tá? Então, o nosso julgamento é hoje. Eu prefiro ser julgado hoje, para não ser um dia pego de surpresa naquele dia, não é isso? Eu prefiro que o Senhor me julgue e me alerta sempre quando eu estou fora da linha, né? Que o Senhor possa me levar para aprovação, tá? Quero ser aprovado. E em Apocalipse, irmãos, João foi convidado, eu li isso já em Apocalipse 4, versículo 1 e 2, João foi convidado para subir ao céu para ver que lá no céu está armado o quê? Vamos dar uma olhada, vai. Apocalipse 4, 1 e 2. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Quer dizer, quando João foi convidado para subir ao céu, quando ele foi convidado, imediatamente ele se achou em espírito, ele se achou já no céu. O que ele viu no céu? Primeira coisa que ele viu armado no céu um trono. Esse trono não está vazio, esse trono tem alguém sentado. Irmãos, nós precisamos viver, a nossa vida precisa ser vivida consciente de que nós temos alguém no trono. Deus está no trono. Vocês sabem que muitas vezes, quando eu me preparo para falar para o Senhor, eu ainda, onde eu estiver, no meu quarto, no meu escritório e tal, eu tenho o hábito de me ajoelhar diante do Senhor e dizer para o Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor está no trono. O Senhor está no governo. Senhor, eu não sou cabeça, o Senhor é a cabeça. Eu estou debaixo do teu encabeçamento. Eu não ouso fazer nada fora do teu encabeçamento. Sabe, esse conceito é importante, essa consciência é importante. Tudo quanto fizermos, irmão, saber que tem um trono no céu e no trono alguém está sentado. E mais do que isso, ele está nos julgando os da casa de Deus ainda hoje. Não naquele dia, mas hoje, tá? Então, por outro lado, parece, né, voltando lá, vamos voltar lá. Parece estranho ali ele afirmar que o evangelho foi pregado a mortos. Vocês não estranharam aqui? Aqui fala assim. Onde estou? Versículo 6, né? Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos. Então, aí muita gente começa a não entender. Então, ainda é possível aquele parente meu morto, né, não recebeu o evangelho, alguém pregar o evangelho para ele? Não, não é nesse sentido. Não é nesse sentido, tá? Então aqui fala, pelo contexto, você vê claramente que se refere aos crentes que, por a ocasião da carta de Pedro, né, quando ele escreveu essa carta, os crentes que já morreram, tá? Porque foram perseguidos, foram provados por Deus como parte do seu julgamento da sua casa, né? Capítulo 4, versículo 17, eu já li, né? Então não é possível, irmãos,
alguém pregar o evangelho para quem já morreu. Tá? Vocês se lembram daquela história de Lázaro e do rico? Né? Quando o rico falou, opa, agora que eu vejo que as coisas são assim, então manda alguém para pregar para os meus parentes. Né? Aí ele foi informado que não é possível, porque todo mundo tem que ser justo com todos, né? Ninguém pode ter... Então, não é possível lá no Hades, né? Então, por isso, irmão, nós temos que procurar salvar o máximo possível de pessoas para que, pelo menos, creiam no Senhor Jesus. E a nossa função também é colocá-los no Evangelho do Reino, né? Viver a vida da igreja juntamente conosco, tá bom? Então, assim, vamos pregar o Evangelho, tirar o máximo possível das pessoas do Hades, da seção, né, dos incrédulos, para que, pelo menos, eles tenham uma chance de ter a vida eterna, né, como nós. Então, por um lado, irmãos, os que sofrem, né, os que sofrem pela justiça, aqui, capítulo 1, versículo 6 de Pedro, né? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Quer dizer, Pedro tem esse conceito de que mesmo cristãos, nós sofremos provações. Né? Capítulo 2, versículo 12, ele fala de novo, tá? Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, né, como malfeitor, observando vossas boas obras, glorificam a Deus no dia da visitação, tá? Fala da visitação, capítulo 2, versículo 19. Só estou querendo mostrar para vocês o conceito de Pedro, né? Porque isto é grato se alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo da sua consciência a Deus. E esses recebem o acompanhamento e cuidado do pastor, né? Capítulo 2, versículo 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Quer dizer, então, de um lado, irmãos, nós estamos sendo julgados por Deus, passamos por algum sofrimento, mas por outro lado nós estamos sendo apacentados, pastoreados pelo pastor e bispo da nossa alma, né? Que é o nosso Senhor Jesus, porque Pedro tem esse conceito, nós temos o governo de Deus sobre a sua igreja, né? Para provar a nossa fé, o objetivo final é para a nossa aprovação, né? Deus quer aprovar-nos, tá? Então, eram cristãos que viviam pelo seu Espírito, onde habitavam o Espírito de Deus, o qual governava as suas ações. Tá?